Momentos de alegria, bênção da alegria. Um semblante jovial em qualquer idade, cativa, reunindo as criaturas em sua volta, atraídas pela claridade da alegria. Uma expressão de face cordial inspira confiança e convida outras pessoas à convivência fraterna. Um sorriso de júbilo tranquilo renova a esperança de viver nos indivíduos que se deixaram debilitar, assim redescobrindo que é possível ser feliz. A irradiação da alegria sem balbúrdia alcança outros corações que se mimetizam, reencontrando motivação para conseguir na existência redentora. A alegria é como um sol que modifica a paisagem em sombras, apresentando a beleza que se encontra oculta. Necessária para a vida, gera otimismo, e este produz estímulos e forças que dão resistência para os desafios que fazem parte da existência humana. Mesmo quando aparentemente não haja razão para sorrisos, a felicidade por encontrar-se reencarnado com excelentes oportunidades que acenam para o triunfo motiva a alegria que deve permanecer no homem. Quando a tristeza instala nos sentimentos, a caminhada se faz mais penosa. Com alegria, as distâncias a vencer parecem menos largas e os problemas a solucionar se tornam mais fáceis. A alegria é presença de Deus no coração. Coloca a cor da alegria na tua face e as sombras da tristeza baterão em retirada. Considera a luta e o sofrimento sob a luz da alegria, e as forças que pareciam entorpecidas pelas sombras dos desencantos assomarão, auxiliando-te a lograr a vitória. Deixa que o fluxo do entusiasmo te vitalize todos os valores adormecidos e eles despertarão para o grande embate que te planificará. Faz que aqueles que choram ao teu lado compartam das bênçãos da tua alegria. Assegura-te do bem-estar que esparze e não te detenhas, mesmo quando surjam os momentos graves na condição de testemunhos. Com o pensamento ligado a Deus, a fonte inexaurível de onde aurirás os recursos superiores, mantém o clima de alegria. Nada te impeça de manter-te feliz, nem as enfermidades, nem as dores morais, nem as necessidades físicas. Não permitas que o êxito te distraia na volúpia da presunção, nem que o fracasso te magoe, derrubando-te no abismo da depressão. Um e outro são acidentes que ocorrem, mas de permanência relativa. A glória de hoje pode tornar-se a queda de amanhã. A alegria, porém, em qualquer circunstância, deve tornar-se um acontecimento normal, constante, permanente e modelador de tua existência. Na alegria sincera,
que se exterioriza de ti, todos encontrarão a força da amizade alentadora, encarregada de proporcionar saúde e prosperidade. Assim, torna-te um exemplo vivo, como se conduzes uma tocha acesa iluminando o caminho humano. Todos que estejam contigo, percebendo o teu natural regozijo, se alegrarão, formando um grupo harmônico que alterará o ambiente social para melhor. Dessa alegria geral sairá o hino da bem-aventurança, sensibilizando quantos o ouçam a aspirarem à felicidade. Todo o Evangelho de Jesus é uma constante canção de alegria, rica de esperança e paz. Medita nisso, pratica-o, e a tua existência se renovará, porque a alegria é saúde e é vida. Que assim seja. Dona Isilda, faz a próxima. Graças a Deus que a nossa manhã, nosso encontro desse domingo, já iniciamos assim com essa mensagem que vem nos preparando mais ainda para os nossos dias, para o nosso dia a dia, né? E sabemos das nossas responsabilidades, que temos o dever, cada um de nós, de estarmos sempre alegres, mesmo com problemas que ocorrem com todos. Mas os nossos corações é preciso que esteja alegre conosco mesmo, que é para poder passar, transmitir essa alegria, essa felicidade, essa luz que nós, graças a Deus, aprendemos como captar, como buscar essa luz para os nossos irmãos, nos nossos lares, aqueles que nós encontramos na estrada, quando caminhamos, e é assim que o nosso Pai nos ensina. É por isso que esse encontro desse domingo, de todos os domingos, cada reunião, cada encontro é uma necessidade que nós temos de estar presente, porque cada mensagem que vem é um aprendizado para cada um de nós. Eu às vezes falo, que pena que eu hoje não pude estar lá, mas eu falo, poxa vida, eu estou perdendo a mensagem que às vezes vem com tanta necessidade de ouvir, mas não é possível. Mas não só para mim, cabe também aos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que fazem presente nesse encontro de domingo. Tem os nossos irmãozinhos, aqueles que não têm essa oportunidade de caminhar assim como nós, de já conhecermos o nosso Pai, tentarmos conhecer dia a dia na nossa disciplina, nos nossos momentos de ação e reação. E é assim que nós aprendemos na nossa escolinha de Papai do Céu, sermos pacientes, sermos tolerantes. É difícil, é muito difícil, mas nós temos o dever de nos esforçar para chegar, para alcançarmos esse exemplo que o nosso Pai nos passa a cada um de nós. Que o nosso domingo seja de paz, seja coberto de esperança para todos os nossos irmãos, tanto os nossos irmãozinhos enfermos, quanto os irmãos, meu Pai, no hospital, nos lares mesmo, com tanta dificuldade, outros lastimando, chorando os problemas da vida, as perdas dos seus entes e queridos, que agora está demais, mas Papai do Céu sabe de todas as coisas. Que esse encontro de hoje possamos guardar dentro dos nossos corações essa mensagem de amor que Papai do Céu preparou, com certeza, na necessidade de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos domingos. Eu não esqueço nunca dessas crianças aqui em volta da casa de oração, lá fora, nos hospitais, essas criancinhas doentes. Que Papai do Céu possa estar sempre presente, junto a cada um desses nossos irmãos. Que na hora que os médicos forem tocarem nesses nossos irmãozinhos, nos seus receituários, que seja assim, um remédio certo
para as suas necessidades. Que seja de muita paz esse nosso domingo, hoje e amanhã, prosseguindo a nossa semana. Graças a Deus. É a necessidade. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, a questão número 366. A pergunta: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação? Nele, de tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma opinião especial, aptidão especial. Refletindo-se, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espírito, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e que, no entanto, curioso é ver que, como multiplica as dificuldades quando tem a seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda nesse caso, tomam o toma efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas com eles consistem apenas enviam em tais fenômenos efeitos provindo de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferece a este respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tantos variados fenômenos consiste apenas nas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades das manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou o espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, dos quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar, quanto de sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões,
certos esplendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-los ou teriam deixado que se tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade, acreditando, acresce que o contradize numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidade e identidade. Hoje esticou muito, né, El? Sempre é pequenininho, Mas não vai entender. Kardec questiona. Bem complexa. A divisão, a forma da matéria, né? A variação. Kardec questiona aos espíritos lá que estão respondendo, né? Se essa doutrina de muitos espíritos, que na época era de repente uma cultura lá, de muitos espíritos habitar um corpo. Uhum. E aí ele fala nessa mistura, né, de conhecimentos, de aptidões que uma pessoa tem. E aí ele questiona, aquilo ali são diversos espíritos ali, um incorporando, outro sai, outro entra. E aí ele coloca que não. Que E ele fala também sobre a variação da matéria, que vai tendo em função dessa... Não, ele diz o seguinte, que a matéria, tudo que você vê se origina de uma coisa só. Um tronco único. Aí dá até o exemplo do som, né? Do órgão, né? É o ar que produz aquilo ali. Né? Só que o aparelho tem a condição de diversificar. Fazer vários tipos diferentes. E o Miramês vai dar uma amplitude a essa. Essa pergunta aí foi bem interessante, cara. Bem complexa e bem interessante. Então, o Miramês, no estudo capítulo 9, item 9, alusivo a essa presença 66, variadas aptidões. Vamos ver o que ele fala aqui. Quem acredita que cada faculdade do ser humano tem um espírito que lhe corresponde está enganado, como estavam iludidos os que no passado acreditavam em vários deuses, apontando em cada fenômeno da natureza um Deus que seria a fonte do acontecimento. Esta tese hoje caiu no esquecimento, anotando os mais entendidos que os deuses dos povos antigos eram espíritos sob o comando do Pai Celestial. A ciência divina nos mostra que todas as aptidões que o homem pode mostrar em si, movendo no corpo da carne, são qualidades da alma que se desenvolvem nas bênçãos do tempo, por vontade do Deus verdadeiro e imortal. Compreende-se, portanto, que o homem somente tem um espírito com variadas manifestações dos seus dons, como sendo talentos espirituais, oferta do Senhor ao seu coração. Cabe-nos buscar na própria matéria a realidade do que falamos. A ciência achava que a matéria era diversificada na sua estrutura, e a razão do equívoco são as suas modalidades diferentes. Hoje o homem inteligente reconhece que as expressões diferentes da matéria provêm da unidade da mesma, que, em se movimentando, mostra diferenciações inúmeras. A matéria provém de um só elemento primitivo, assim como o espírito, com todas as suas nuances da vida, de uma só fonte de vida, Deus. A doutrina dos espíritos tem a missão de nos levar a Deus pela sabedoria e pelo amor, porque o Senhor tem todas as aptidões na amplitude dos seus poderes. Os seus filhos trazem a sua semelhança,
com dilatados poderes menores que crescem de acordo com o tempo, nas bênçãos do espaço, somadas em esforço próprio, na dimensão exata do amor. As afirmativas de que o homem é dotado de vários espíritos devem ser ignoradas, porque a consciência em Cristo não dá crédito às ilusões desta forma, que faz... Assim, uma pergunta só. Aí na Escritura, quer dizer que há tempos remotos, né? Tempos atrás, que se crera, né, que o homem era dotado de vários espíritos. Olha, eu nunca percebi isso não. Agora, eu já percebi que há espíritos, como foi dito também lá anterior, que eles tinham como deuses, né? Como Deus, sei lá, como que era. Tanto é que eles botavam Deus para brigar contra o outro, né? Por aí. Mas aquilo ali era só uma ficção, era uma coisa que a pessoa trazia. Aliás, esse Deus era muito materializado. Agora, quanto a quantidade, quantitativo de almas, de espíritos para um corpo, fica meio assim fora da nossa lógica atual. Não acho não, Elê. Sabe por quê? Você vai fazer aí um curso de psicologia, eles colocam que a mediunidade nada mais é, a mediunidade, a incorporação, nada mais é do que uma fração do teu todo. Ora, você adota um tipo de comportamento, ora outro. E ele coloca isso num tipo de pessoa esquizofrênica ou uma dualidade meio... Por não ter explicação, eles colocam alguma coisa mais palpável para eles. Hoje a gente aqui estudando a doutrina dos espíritos, se aculturando dessa informação que vem de lá para cá, a gente acha isso até uma aberração. Mas quando não se tem uma base, você aceita qualquer coisa, né? Um detalhe, né? A importância da ciência, né, na evolução da humanidade, ela é muito grande. Porque, assim, o cientista, ele tem que pesquisar, tem que analisar, tem que experimentar todas as possibilidades. E normalmente você parte daquilo que todo mundo acha que é impossível. Né? Porque o que era impossível ontem, no desenvolver da tecnologia, vai se tornando possível. Então, quer dizer, o questionamento é esse, né? Você observa uma pessoa, aí ela tem atitude, de repente, diferente, né? Será que quando o Carlos está tranquilo, é um espírito tranquilo que está ali no corpo dele? Será que quando ele está nervoso, é um... A gente tem essa né? Foi um posto, tem um posto do fulano. Entendeu? Pode ter essa influenciação. Agora, daí a um corpo físico habitar... Esse foi o questionamento, ele de um mesmo corpo físico ser habitado, entendeu? Por diversos espíritos. Então ele está demonstrando aqui que não é possível isso, né? Para cada corpo, um espírito. Se tem essa diferenciação, aquisições tuas, né? Tua personalidade, né? Que ele está falando. E esse comportamento não digo nem dúbio, mesclado, oscilante, altos e baixos, isso aí eu vejo por mim. Tem hora que eu estou numa conversação de um grupo e eu me vejo ele muito inteligente ali, mas tem hora que eu estou ali, eu me vejo tão infantil e tão ignorante, e nisso tudo eu tiro como o resultado daquilo o orar e vigiar. Quando eu estou muito à vontade, eu começo a fazer besteira, a falar besteira, a colocar conceitos que não têm ligações um com o outro. Já quer dizer que é outra personalidade? Não, eu digo que é a minha falta de foco, aonde eu estou, no que eu tenho que fazer ali. Mas você pode faltar o foco, mas continuar com aquilo. Não, mas aí é que eu digo, a gente está numa transição. A gente está numa transição. A gente tem ainda o homem velho e o homem novo dentro da gente. A gente ainda tem os conceitos antigos ou os comportamentos antigos. O pior problema nosso é na hora do relaxamento, na hora do estar à vontade, porque ali você se deixa contaminar pelo antigo e não fica ali focado no que você quer
perpetuar, concretizar, consolidar dentro de você. E aquilo, ora, sai para o antigo tomar conta. Então ali não é outro corpo, sou eu aí. O legal é que isso aí permite você a medir, né, o tanto que você ainda precisa, né, de, por exemplo, concentração e outras qualidades mais. Hoje mesmo eu acordei deprimido. Eu acordei muito deprimido. E o meu sonho, eu não lembrei direito o que eu estava sonhando. Mas eu estava sonhando como se estivesse numa casa, e ali pensando nas contas daquela casa, uns problemas, mas não sabia o enredo em si. Mas aquilo eu acordei meio, sabe, numa depressão, um mal-estar. E ali eu parei e falei, vou tentar conversar com Deus, vou tentar ter esse diálogo. E o início é não pensar em nada, é deixar que venha a manifestação por si só. E eu fui ali tentando, não conversei, mas a depressão subiu. E eu saí, me senti bem melhor. Você vem com... Agora houve uma mensagem dessa da Joana de Aí você entende até que o problema todo é esse, é você baixar a frequência e deixar a alegria fluir, sair do que estava ali no teu condicionamento, né? Ô Carlos, moral da história, encosto é fake. Não. E aí é que tá, é o que eu disse ali. Por você ainda ser primitivo, oscilar, você aceita ideias que você comprou. Porra, é isso mesmo, é aquilo outro. Mas, de forma inconsciente, você adotou aquilo. No teu consciente, tu está focado. Mas aí você vai partir para um lado lógico da vida, né, cara? A tua existência vai partir para um lado lógico. Não, mas aí é que tá. Eu, como espírita, eu acredito na influenciação. Para mim é lógico. Agora, eu, como espírita, entendo. Eu sou dono da minha verdade, do meu proceder, do meu executar. Se depois falar, foi isso, foi aquilo, não foi não, cara. Eu acredito que alguns mais tarde... Não, não é de Guarabinho. Acredito que uns mais tarde, outros mais cedo, quando passa dos 50, você tem que buscar uma coisa na tua vida que se chama equilíbrio, né, cara? Tem tudo. Ontem teve uma advertência legal no estudo que a gente estava fazendo. O Espírito falou que, quem escreveu o Milanês, me parece, né? Nota foi. Que o médium, por ter contato com o mundo espiritual com mais frequência, ele está mais sujeito ainda à influenciação. Tem uma mensagem espiritual que eu ouvi essa semana, que a pessoa pergunta sobre manter um padrão legal, se é legal trabalhar o desenvolvimento. Ela não usa a palavra desenvolvimento, mas é mais ou menos isso, mediúnico. Aí o espírito comunicante diz, desenvolver a mediunidade. O que é desenvolver a mediunidade? Mediunidade nada mais é do que alinhamento com outra consciência. A mediunidade, alguns nascem com a mediunidade, outros afloram depois de desenvolver essa mediunidade. Mediunidade é uma necessidade para alguns que não pensam nem em Deus, em religião. Nota, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Então, quer dizer, alguns nascem com a mediunidade para ser um escândalo ou uma necessidade para as pessoas notarem que existe um mundo espiritual. Mas a mediunidade que tem que ser aflorada, que tem que ser trabalhada, é a mediunidade no amor, na educação, porque ali abre canais gigantescos que você nem acreditava que existia. E aí você vai ter comunicações com seres na vibração na qual você está trabalhando. Quando você se alinha, forçando barra para desenvolver uma mediunidade que você não tem e que você quer ter, você pode também não trabalhar a moral, se alinhar de forma com consciências negativas
pesadas, e nesse dar e receber, nesse intercâmbio, você pode levar um pouco dele e ele levar um pouco de você. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo no desenvolvimento mediúnico, no qual você está preocupado em desenvolver a mediunidade, mas não está preocupado em desenvolver a ética, a moral, muito o amor. ruim. Esse coisa é muito ruim, esse caminho aí. De você não desenvolver a ética e a moral. Muito ruim. E muita gente quer ter comunicação. Ciclo vicioso que você cai tremendamente, você só cai decaindo. Quando você não pensa nisso, você está decaindo. Mas quando você não pensa nisso, se você se aprofundar, é teu ego. É teu ego te levando para uma... O ego que eu digo, um ego da sombra, um ego já doutrinado no egoísmo, de você ser referência, de você ser chamado a Tem uma frase muito em voga hoje, os fins justificam os meios. Quando eu estou usando muito essa frase como escudo, fins justificam os meios. Isso aí é um pensamento do Maquiavel, que ele coloca, o Maquiavel, o pessoal coloca como um filósofo pessimista, ele não era um filósofo pessimista. Ele mostrava a consciência dos dominantes, a filosofia que eles usavam. E ele botava ali uma visão que finalizava num respeito, numa dominação. Ele ensinava uma arte de dominar. Agora, cada um vai dominar da forma que quer. Aqui usam a malandragem. As afirmativas, foi aqui, Valdemir? Não, é a frase certamente. Agora deixa eu ver onde está certamente. Não, vai lá em cima mesmo. As afirmativas de que o homem é dotado de vários espíritos devem ser ignoradas, porque a consciência em Cristo não dá crédito às ilusões desta forma, que fazem perder tempo no tempo que passa. Agora é isso aí, Carlos. Certamente o homem caminha, e com ele muitos espíritos que com ele se afinam, sendo guias espirituais ou inimigos com os mesmos sentimentos, mas que não estão ligados ao corpo desse homem pela lei da reencarnação, mas estão ligados pela lei de afinidade. Interessante, né? Os inimigos com os mesmos sentimentos. A culpa não é do inimigo, não. Então, aí é que está essa filosofia da vibração. Você pode estar lapidado num verniz que todo mundo vê brilho aqui. Mas você tem que ter esse lado de pesquisador para saber, será que eu sou mesmo? O meu interesse é mesmo algo luminoso? Ou eu estou querendo aparecer? Ou eu estou querendo isso ou aquilo? Então a gente tem que entender qual é o nosso interesse. Uma das coisas, na interpelação que fizeram ao espírito lá, falando sobre vibração e tal, sabe qual é o objetivo da tua vida? Você sabe qual é o maior interesse que você tem na tua vida? Diz qual é. E a pessoa demorou um tempão e falou algumas coisas aí. Para tu ver, se você não consegue se identificar que era uma coisa para você fazer há muito tempo, para você andar focado, você não fez. Você quer saber do problema dos outros? Você quer saber o problema da obsessão? É a ignorância. Você não trabalha o que você quer, o que você tem que trabalhar, e você quer saber do problema dos outros. Então, muitas das vezes, nós não nos conhecemos e somos guiados ali como boi de piranha, sem notar a realidade ali. É aquilo que a gente estava comentando antes, né? O autoconhecimento em busca da autorreforma. Não adianta eu querer mudar ninguém no mundo, eu tenho que mudar a mim. É preciso compreender bem esse posicionamento teológico. Um comandante de um exército, de um navio ou de um país é somente um, mas nem por isso ele deixa de ter muitos cooperadores, para que a harmonia se instale nas tropas, no barco e mesmo na nação.
se tivéssemos muitos espíritos para dirigir um corpo sequer, o que aconteceria quando entrasse em desacordo? É interessante isso aqui, a gente vê quando alguém vai perguntar, e aí, para onde vamos? E aí todo mundo, não, eu quero ir para ali, outro para ali, outro para lá. Ia sair ali uma briga danada, né? Valdemir bonzinho, quando Valdemir malvado, esse caso sério. Não é lógico pensar desta forma. São ideias soltas, sem base na verdade, que o tempo faz desaparecer. Como na direção de cada planeta. Existe somente um diretor que, no caso da Terra, é Jesus Cristo. No entanto, os auxiliares são sem conta para que a obra se aperfeiçoe. Se a Terra precisasse de um espírito para encarnar nela, se a Terra precisasse de um espírito para reencarnar nela, este seria o Cristo, responsável pela sua marcha em ascensão à vida superior. Agora acho que eu vou marcar a página. Então ficou claro para a gente aí, né, que somos individuais, né? Temos somente um espírito encarnado no nosso corpo, né? Que demonstra por diversas razões, né, para que isso aconteça, né? Ali coloca uma mensagem que eu não estou aceitando muito hoje em dia, que é esse lado meio corporativo em cima da ascensão. Tudo bem que tem a ascensão do coletivo, que é o planeta, Jesus é o gerente ali, é o diretor, o gestor dessa coletividade aqui. Só que nós podemos entender isso como algo até maior ou à parte, mas a gente tem que trabalhar a nossa individualidade no Deus que habita em nós. Porque senão a gente vai pensar muito sendo levado e não sendo construtor. Quando a gente coloca que a gente faz parte de um todo e que tem muita gente trabalhando e que tem um gerenciador lá no topo, a gente vai delegar responsabilidade. Esse é o problema da falta. Mas tem um lado legal nisso aí, né? Que a coletividade, né? Sim. Entendeu? Entendi. A coletividade vai te arrastar, vai te direcionar, mas a decisão é tua. É tua. Por isso que eu me coloco muito nessa faixa que coloca que Deus habita em mim. Deus é uma centelha, eu sou uma fração da consciência toda. Mas aí você chega a adquirir essa consciência, né? À medida que tu vai aprendendo, que tu vai entendendo e vai botando em prática. Porque o objetivo para todos nós é esse, a gente ter essa consciência, né? De que, como é que eu vou colocar? Que o coletivo tem que evoluir, tem alguém gerenciando, né? Mas a minha responsabilidade é minha. Se eu falhar, o todo vai sentir aquela falha, né? É igual na equipe mediúnica. Pô, se um desanda, mas tem o Bezerra de Menezes que está dividindo a casa. Tudo bem, mas o Bezerra de Menezes depende de você, né? A tua família depende de você. A importância da Silvia, do Raul na tua vida, né? E de cada um de nós. Essa consciência a doutrina espírita coloca muito clara para a gente, né? Mas a gente não pode jogar tudo nas costas do Carlos. Infelizmente é assim que funciona, né? O dinheiro quem tem que trazer é o homem, né? A casa quem tem que arrumar é a mulher. Custa eu limpar entendeu? Não custa. E custa a dona Giselda, entendeu? Fazer um trabalhinho para ajudar o Raul, né? Ainda mais quando você está começando a tua vida. Essa consciência a doutrina espírita deixa muito clara para a gente. Ontem teve um problema lá, veio um promotor reclamar que alguns promotores estavam sendo meio livianos, tinha uma campanha, estavam botando fotos antigas na campanha atual para ganhar uma viagem. Falei, me dá as fotos aí, que eu olhei no meu, não tinha, me dá essas fotos aí, que eu vou colar aqui, vou mandar para o cara e vou quebrar ali com ele ali, vou falar com ele, que absurdo é esse? Aí ele não quis dar, eu falei, tu vem trazer a fofoquinha? E não quer me dar, eu não vou te botar na conversa, eu vou falar com ele. Aí não, que isso, aquilo, eu falei. Aí ele questionou que eu não era muito ético.
que eu não era muito... Eu passava ferramentas para as pessoas entrarem para aquele canal. Eu falei, não, olha bem, eu dou ferramentas para facilitar o lado de vocês. Para entender que a gente não tem que ficar pensando na indústria tal, na outra indústria tal. Não, se eles jogam material aqui e largam de mão, o problema é deles. Eu não estou aqui para trabalhar para eles de graça. Agora, quando o trabalho é nosso aqui, é entre a gente, um não pode dar uma pernada no outro. Um não pode. E a disputa aqui era para 2 viajarem lá para o sul para ver a colheita da uva, tal, lá em janeiro. Só que eram 2 entre 17. E a malandragem ali, que os caras estavam pegando fotos antigas e botando ali, porque a pessoa que vai avaliar não conhece nada, não viu nada, e botando ali. Aí eu fui lá, ele não me mandou a foto, mas eu botei lá no zap do rapaz, que ele não atendeu o telefone, e botei ali, quebrei o pau com ele, mostrando que ele tem que ter uma ética do grupo, mano. Agora, em quem quer bancar o malandro, a gente também banca o malandro. Mas agora, o grupo aqui, a gente não pode dar pernada no outro. Um aqui tem que sustentar o outro. E aí ele parou um pouco. O problema é as pessoas, numa ganância do objetivo, não entende qual é o meio que está sendo usado. Ele quer ir lá, como disse Maquiavel, mas ele não trabalha o meio que ele vai chegar lá. E aí qualquer meio é menos importante do que o ganhar o prêmio. Aquilo é o mais importante. E na verdade não é. O prêmio é uma forma de a gente ver como é que eu chego ali. Se o capitalismo o socialismo. Se o socialismo fosse aquilo que está na teoria, né? Seria uma coisa de você consertar o mundo, mas infelizmente é o capitalismo, a questão da competição. Não pode ter o tempo, a gente tem outra coisa. Mas como resumiu Joana de Ângeles, o problema do socialismo e do comunismo é que eles não viram como uma família, e sim como uma empresa. A teoria é muito bonita, mas a prática... Não, a prática é muitas consciências juntas, aí tem a divergência. Então eu trouxe um livrinho aqui que é focado para a adolescência. E vem colocando essa formatação, o título é A Identificação e a Construção do Indivíduo. Então ele é o livro Adolescência, Causa da Infelicidade ou Felicidade, do Francisco do Espírito Santo Neto, psicografado, né, e ditado por Ivan de Albuquerque. Então ele começa assim: identificação é um processo psicológico pelo qual o indivíduo toma para si um aspecto, uma característica, uma qualidade de outra pessoa e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo dessa pessoa. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações. Através desse processo, os adolescentes assimilam de modo imperceptível, não só os adolescentes, a gente aqui também, né? Opiniões, figuras mentais, estilos, modelos comportamentais, filosofia de vida, costumes e ideais. A identificação continua na existência toda do indivíduo, desde o jardim de infância até o ensino superior, na sociedade e entre os amigos, mas se inicia em casa, haja vista a importância da família para o jovem, especialmente as figuras parentais. O provérbio popular diz que os filhos geralmente se tornam para os pais, segundo o modelo em que se espelham, uma recompensa ou um castigo. O adolescente necessita e procura constantemente uma figura ideal com a qual possa identificar-se, seja os educadores, os genitores, líderes religiosos ou políticos,
seja astros do cinema e heróis nacionais, etc. Durante toda a vida, nos baseamos em outras pessoas, fatos ou coisas, seguindo exemplos, buscando referências que vão ao encontro de nossos objetivos. Nas crianças e nos jovens, isso acontece de maneira mais explícita. Existe ainda identificações de vidas passadas, assimilações enraizadas em tempos imemoráveis, que atravessam múltiplas existências, surgindo na atualidade como afinidades, atrações e simpatias, isto é, semelhança de gostos, interesses, sentimentos que atendem aos vínculos do afeto. Nesses casos, o laço entre os dois seres é espontâneo e recíproco. Há certa predisposição no jovem para receber uma ideia e ser por ela influenciado. Sua alta sugestionabilidade, sua tendência a ser persuadido fazem dele uma matéria plástica excelente para a identificação. Essa propensão ou facilidade de incorporar como parte integrada determinados aspectos ou atributos de outrem podem trazer danos ou risco para o adolescente, quando a identificação incide sobre algo ou alguém que não pode ou não deve ser de bom exemplo para ele. Hoje a gente vai ver essas crianças, né, que entram no colégio, se ametralhando, isso, eles se isolam dentro do quarto, computador, com internet, e eles viajam ali. Meu filho fica assim, mas eu não fico ali olhando o que ele está vendo, não fico. Eu simplesmente ponho o evangelho no lar, bombardeio ele com informações positivas no zap dele e o ambiente familiar em si. Para mim isso aí basta, o resto é com ele. Isso aí é uma grande realidade, cara. Eu fiz uma postagem agora aí no dia do mestre, no Facebook, e eu estava colocando lá, cara, que eu procuro modelar meu trabalho pelo qual aprendi de um professor que deu aula lá no segundo grau, o Edmo, entendeu? Então, eu acho que eu peguei uma coisa boa dele, que é o relacionamento, ter um bom relacionamento com os alunos, entendeu? Mas tem um lado negativo dele que eu também adotei, entendeu? Que um tanto quanto que irresponsável. Coloquei a matéria ali, você tá ali, você que se vire, você tem que, sabe? Então isso aí eu acho que eu vejo colegas meus serem rigorosos, entendeu? Você cobrar muito e tal, eu não faço esse tipo de cobrança. Eu não reprovo o aluno, ele também não reprovava. Então, quer dizer, eu acho que eu peguei um lado bom dele, que foi de tratar bem, de dialogar, de conversar, e peguei um lado ruim, um lado irresponsável, que foi esse, entendeu? Eu me isento de qualquer culpa. Se passou e não sabe nada, o problema é seu. É uma grande realidade que ele colocou aí. É o canto da sereia, você vai dando facilidade, ele só se agarra à facilidade, ele não consegue enxergar a responsabilidade de ele se atualizar, né? Atualmente, a grande deficiência do processo educacional é ignorar a distinção entre conhecimento e sabedoria. Superestima-se a mente intelectiva e subestima-se o caráter, a firmeza moral, coerência nos atos e o bom senso. As consequências são estas que se vê. Ao nosso ver, podemos considerar dois tipos de identificação, a adequada e a inadequada. Na adequada, o jovem estabelece um ideal psicológico que o orientará, muitas vezes pelo resto da vida. Essa busca poderá ser focada nos pais, tios, avós, em que há uma incorporação de qualidades reais ou ilusórias, como também em vultos célebres da história, filosofia, religião, ciência,
uma figura justiceira, um grande esportista, etc. É característica ainda desta fase a dependência dos filhos em relação aos pais e vice-versa. Mas, paulatinamente, os jovens buscam substituir vários aspectos de sua identidade familiar por outras mais individual. Graças à identificação com o ser idealizado, o ser juvenil adapta-se e adere ao espírito de solidariedade e cooperação. Enfim, aceita o processo de socialização, administrando seus impulsos, reconhecendo seus direitos e deveres no seio da comunidade em que vive. Agora ele vai falar na inadequada. A família, antes supervalorizada e venerada, passa a ser alvo de dúvidas, críticas e descréditos. Dessa forma, o adolescente começa a buscar figuras de identificação fora do âmbito doméstico. Vou dar uma parada aqui nessa busca de fora do âmbito doméstico. É legal essa semana eu ouvindo, lendo esse livro, Mensagem de Cristo, ele colocando, no século XIX, foi um século que a humanidade estava muito mais próxima de Deus. Foi um século que colocou muito a humanidade numa filosofia de ir ao domingo à igreja, trabalhar essa aproximação com o divino, e aquilo ali ele levava de uma forma até obrigatória toda a família. E aí vem o materialismo em cima de filosofia de vãs que quebra esse ritual. Vem uma comunicação muito apegada ao ter, ao poder, e você começa a colocar a divindade mais distante. Vem o século XX e esse ritmo de se alinhar ao divino é quebrado, esse dia de trabalhar a família e o Criador é quebrada, e hoje, em pleno século XXI, tem que ter intervenções para a coisa não ir à bancarrota. Então você vai ver que um simples ritual de ir para a igreja ao domingo com a família mudou muito. Você tem um ciclo histórico aí, né, cara? Você vem na primeira metade do século, o Valdemir falou sobre as coisas, você na primeira metade do século com 2 grandes guerras, depois você viveu um tempão com uma guerra fria, e você fez uma busca de Deus justamente para tentar superar isso. Aí você teve a virada do século, parece que esses problemas estavam resolvidos e o homem decidiu mais ir para o material, buscar o material. A religião, você colocou em segundo plano, as religiões você colocou em segundo plano, você pode ver que todas elas estão aliadas a isso aqui, ó, ao dinheiro. Deus agora é uma venda de dinheiro, quem tem mais pode comprar mais. Quem tem mais, o cara acha que ter o dinheiro, que é como eu falava com a minha ex-mulher lá, aquela coisa do Josué Valanda, eu falei assim, cara, esse cara é muito esperto. Porque tu arrancar dinheiro de pobre na fé é mole. Agora tu ir lá na Barra, de frente para a praia, onde tem aquela bola de neve, onde ele tem uma coisa, ele arranca dinheiro de rico. O cara tem que ser muito bom para arrancar dinheiro de rico vendendo Deus. Eu acho que, eu estava até pensando nisso aí, umas palavras dessa, porque, como eu falei de 50 anos, você está buscando equilíbrio emocional, financeiro e tudo. Sabe o que eu estava pensando agora, você lendo aí? Eu até fugi um pouco do coisa. E quando conquistar isso? Como é que vai ser? Depois da conquista. Equilíbrio emocional, familiar, financeiro. Como é que vai ser depois que você tiver? Como é que vai ser o mundo depois? Estou falando a pessoa. Eu em primeira pessoa. Como é que vai ser isso depois da conquista? Primeiro, a pessoa... Como é que vai ser, dona Giselda, depois da conquista? Não, como é que vai ser? O júbilo, o gozo. Não, mas peraí. Eu estou falando a gente aqui. Não, mas é que tá, é a gente aqui. Primeira pessoa. Aí é que tá. A questão, você está vendo numa visão
Eu estou vendo em primeira pessoa. Materialista. Eu estou vendo em primeira pessoa. Não, sim, mas materialista. Mas eu senti ele dizendo total. Então, não, mas é que tá, isso é questão de consciência. Eu queria equilíbrio, esquece o financeiro, eu queria o equilíbrio familiar, o equilíbrio emocional. Isso é materialista? Não, é. É matéria? Não, porque você Sério? não consegue ver depois da onda. Aí é que está o materialismo. Só vê a arrebentação. Tu não consegue ver depois da onda. Carlos, isso aí é individualidade de cada um, cara. Não, mas falando da minha individualidade. Não, mas você perguntou. E aí depois? Então, não, que eu tô falando, quando eu conseguir isso, como é que vai ser? Então, mas Deve ser assim, ó. Olha só, pela maneira que ele perguntou, não dá um resultado individual, mas sim coletivo, porque ele muda. Ele não vai mudar sozinho. Isso. Ele vai mudar num grupo. Agora, esse grupo tanto pode estar filiado um ao outro, como pode ser um de lá, outro de cá, e faz aquela composição do mesmo ideal, do mesmo objetivo. Agora, como vai ser? Isso é de acordo. Nós estamos trabalhando para a regeneração. Então, isso, a maneira de viver, essa maneira espontânea, ela não encaixa no momento, mas ela vai encaixar daqui a um tempo. Carlos, Rei, desculpa, apesar de eu estar seguindo a parte espiritual, tá? Mas é isso, eu às vezes também trabalho na parte real. Vamos usar um fato real? Mas o espiritual é Então, justamente. É real, o espiritual é real. Peraí, vamos usar o real. Você tem que matar um leão por dia. Você. Mas agora. Você tem que matar. Mas Dois a matando situação que você falou aí é trabalhar para melhores condições. Você sabia que depois que eu comecei a conviver contigo, eu parei de reclamar. Quando tu fala que tá matando um leão por dia, tu tá baixando tua vibração, tá Não estou baixando a vibração, você não. tá entrando num vitimismo. Muito pelo contrário. Eu tô com ele. Ele tem que Tá. matar um leão por dia. Muito pelo contrário. Vamos problemas não são continuar aqui, nenhum. que já são 10 Vamos horas. continuar no horário. E ainda tem bastante leitura aqui. Muitas vezes o objetivo da busca é sociocultural nocivo e contraproducente. A figura de interesse é insuficiente e frágil, mas desperta o fascínio e a atração do indivíduo ainda emocionalmente inexperiente, que se identificam com aqueles que são, por eles, objetos de admiração. A propaganda mercantil e eleitoral procura quase sempre tirar proveito ou vantagem do processo de identificação juvenil para insuflar suas ideias, chamando a atenção do jovem para seus objetos e escolhas passíveis de ser vendidos. Assim, milhares de rapazes e moças compram tal produto ou adotam tal linguajar ou jargão, adquirem a roupa da moda e o perfume importado, ou adotam o shampoo ou o sabonete que juram ser o melhor. O cinema e a televisão, jornais e revista sensacionalista, onde impera a lascívia, quer dizer, a malícia, com linguagem chula e reportagens sanguinárias, em princípio deveriam ser proibidos. No entanto, somos de parecer que tudo que é interditado aumenta ainda mais a atração pelo encanto da proibição. A solução encontra-se, como sempre, no círculo doméstico. Procede daí a importância dos conhecimentos referente à reencarnação, com total aprendizado da lei do amor nos recessos do lar, para que o ambiente familiar não se transforme em abençoado educandário, em recinto de desgosto e discussões homéricas. Cuidem melhor os pais dos filhos adolescentes. Por isso, o zelo que se deve ter para proporcionar à mocidade uma boa educação e, por consequência, uma identificação adequada. Porém, não confundamos conhecimento com educação. Um nos permite adquirir proventos para viver e outro nos permite viver em plenitude. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas
e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram, asseverava Piaget, emérito educador e psicólogo suíço. Leia o Piaget, por favor. Considerado um dos maiores expoentes do estudo do desenvolvimento cognitivo. Estudou inicialmente biologia e posteriormente se dedicou à área de psicologia, epistemologia e educação. Os pais, parentes, amigos, professores, todos que entram em contato com os jovens seres humanos devem estar conscientes de que poderão servir de propulsores do desenvolvimento criativo e progresso deles. E ele finaliza assim: a identificação é o principal formador do superego juvenil, isto é, constitui a plenitude do indivíduo, a parte ética moral da personalidade da criatura humana. Que assim seja. Você está falando, eu estou lembrando lá em casa, as crianças ficam agarradas no Felipe Neto. Aquilo ali, cara, irrita, entendeu? Só que eu acho que os pais tinham que estar juntos ali assistindo, porque o escritor aí, o Ivan, aí, ele fala o seguinte, né, que você não tem que proibir porque você vai gerar interesse maior. O cara quer ver para conhecer, entendeu? Mas eu acho que os pais tinham que estar juntos ali, e eu não vejo nem a Roberta nem o Leandro fazer isso, assistindo, para depois até discutir. Porque tu vai conseguir mostrar para ele os erros que, na minha opinião, de repente o cara não está errado, eu estou prejudicando, né? Que o cara está cometendo. Aí você vai dar condição à criança dela escolher, continua assistindo ou não continua. Mas infelizmente a gente não faz isso. Não, é proibido. Isso aí não presta. Não é assim. O cara tem seguidor pra caramba, né? Tem 30 e pouco milhões de seguidor. Já assim falava aquela frase, toda unanimidade é burra. Quando muita gente segue, o cara já fica num pedestal, eles vão seguir na minha ideia. Igual aquele filme que tive do Batman, que o cara tinha uma lâmpada que dominava todo mundo com aquelas ideias. Toda unanimidade é burra. Você tem que ter o contraposto da ideia. Tem que ter o contraposto. Contraposição. Tal hora você vai parar para isso, tal hora você vai parar. Não é deixar à vontade. A liberdade dele, o livre-arbítrio dele não está nessa atitude, nessa altura. Lá em casa eu deixar a palavra à noite. 12 anos. Eu vou te dizer, dona Gisilda, o Evangelho no Lar é uma ferramenta muito poderosa. O problema todo é quando nem todo mundo adota essa situação. Lá em casa eu tinha um problema, hoje nem tanto. Na hora de implantar, até hoje ainda é assim, mas de uma forma mais branda. Para implantar o Evangelho no Lar, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que forçar, eu tinha que isso, aquilo. Hoje a pessoa já vai por o hábito, sabe que nessa hora, e assim mesmo quando pinta qualquer situação externa, todo mundo some. Mas o Evangelho no Lar eu vejo eu tenho 5 filhos, 4 meninas e um menino. O menino, eu converso de forma mais clara com ele, mais aberta. As meninas é minha mulher que conversa. E eu noto que as minhas filhas, elas são educadas, elas são inteligentes, mas elas são muito vaidosas. Muito vaidosas. Eu até acho que elas estão um pouco acima. Mas é culpa tua não, tá? O mundo competitivo delas sempre como falou aqui, o hábito de redes sociais, onde não tem nada de positivo, é disseminado, sabe? É uma coisa meio como um vírus que está assim a todo momento, qualquer um pode respirar, entra aquela coisa, sabe? Toda uma aceitação, onde a pessoa fala, não pensa, será que isso aqui traz alguma coisa? Isso aí é o que está, hoje em dia, dando até dinheiro, formador de opinião. Qualquer um é formador de opinião. Qualquer bobagem que você quer vender, você tem uma opção de gente querendo... Eu fiquei feliz, essa semana estava vendo uma lista de pessoas, Caetano Veloso não tem rede social, um monte de cara não tem do society não tem rede social. Mas também tem aí perguntando, nisso, Júlio. Eu não tenho rede social porque eu não quero saber a vida dos outros, também não quero que... Não, mas aí o lado financeiro dele não está pesando.
Cara, ele briga com a mulher dele pra caramba com a Paula, coisa que ela fala que tem. Fala assim, não quero não ficar gostando. Ele fala, Ela não quero quer ver não. o lado Financeiro. A mulher é empresária. lado espiritual. A mulher é empresária. Tanto que a mulher agrega ele pra caramba na rede social dela. Quem quer ver ele, vê na rede social dessa. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando essa primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade, que a gente consiga sair daqui com as lições aqui dentro do coração, na mente, né, e que a gente consiga botar em prática, porque esse é o caminho, esse é o rumo em busca dessa meta, né, que é a felicidade, por nós e por toda a humanidade. Onde haja alguém nesse momento sentindo a dor, que a presença de Jesus, através dos nossos irmãos, possam estar estendendo sobre ele. E vamos nós para o nosso café da manhã. Esqueceu até tudo. Aí não sei o que foi que houve lá, que esse cara não mexeu, mas fez um comentário nesse sentido. Há uns outros irmãos Fomos pra lá, perto do Rei, lá na rua 1.
Gostoso. Só de tentação. É. Mas esse aí